Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos hoje aqui a debater a proposta de resolução do Partido Comunista Português que visa a criação de um programa extraordinário de recuperação e reconstrução por ocasião da situação dos incêndios de agosto deste ano. Mas, para falar sobre este assunto, importa dizer aquilo que está a ser feito, que foi feito e que vai ser feito. Todos nós concordamos que o Governo Regional, a quando dos acontecimentos, teve uma resposta imediata, atendendo às prioridades que se mostraram no terreno. Promoveu e conseguiu o acolhimento imediato de 900 pessoas. Fez com que se evacuasse de forma exemplar o Hospital dos Marmeleiros, o Hospital João de Almada, várias clínicas privadas, os lares de Santa Isabel e Valformoso, num total de 700 pessoas. Mas os centros de acolhimento que estavam no terreno receberam cerca de 450 pessoas, 456 agregados familiares. E, conforme tinha acertado com o Governo da República e com as câmaras, em 15 dias consegui inventariar todos os danos e as consequências dos incêndios nos domínios da saúde, da habitação, do apoio social, atividades económicas, infraestruturas, florestas e agricultura, que era aquilo que era necessário para pôr em marcha o plano de reestruturação e de reconstrução daquilo que tinha acontecido. Situação essa em que se chegou a um valor próximo dos 157 milhões de euros, valores esses onde foram introduzidas as estimativas das câmaras, porque, ao contrário do que o Sr. Deputado Vítor Freitas veio aqui dizer, neste aspecto houve uma total consensualização e, portanto, o Governo em nada mexeu nas estimativas que as autarquias fizeram e que as diferentes entidades fizeram e, portanto, passou essa inventariação para Lisboa, conforme tinha sido combinado. E depois o PCP diz que esse programa nesse programa devemos urgentemente definir a solução habitacional para as famílias. É o primeiro aspecto que considera aqui. E volto agora a referir aquilo que já está a ser feito. Já foram realojadas 106 famílias, serão construídos 40 fogos, serão reconstruídas 10 habitações, prevê-se a aquisição de 30 novos fogos e foram ainda atribuídos 69 apoios à recuperação de habitações. Portanto, em termos de habitação, isto é aquilo que já tem sido feito. Parece-me que isto não são medidas perfeitamente avulsas e que fazem parte da resposta que tem que ser dada de imediato. No que diz respeito às infraestruturas, os recursos disponíveis foram imediatamente dispostos no terreno. O IMPAM, e aqui num trabalho conjunto entre Governo e Câmara Municipal e câmaras municipais, o IMPAM estabilizando as escarpas, minimizando os riscos, especialmente nas zonas onde temos vias de circulação e temos habitações. E temos que ter em atenção que esta tarefa, embora urgente, embora prioritária, é uma tarefa que tecnicamente é complicada, como todos nós sabemos, e inclusive os inúmeros especialistas independentes que esta terra tem já se pronunciaram nesse sentido. E, para além de ser tecnicamente complicada, é demorada e financeiramente exigente, como todos nós sabemos. As consolidações, e daí que todas as consolidações, todas as intervenções mais profundas que urgem fazer e que têm que ser feitas, mas só poderão ser feitas depois de perceber quais são os riscos que envolvem e quais são as prioridades que temos que atalhar. Quais são as melhores opções? Porque estamos a falar, eventualmente, de habitações que jamais poderão ser habitadas, estamos a falar de terrenos que jamais poderão ser aproveitados nos domínios da agricultura ou mesmo da pecuária, e estamos a falar na segurança, que é essencial, a segurança de pessoas e bens. Portanto, tem que haver aqui, tem que se estabelecer uma relação custo-benefício muito pormenorizada, de maneira a que essas intervenções não venham a ser caracterizadas e catalogadas no futuro como intervenções ad hoc e sem qualquer efeito prático. No domínio da reflorestação, pelo menos numa fase inicial, a mesma já está a acontecer, sendo que
um processo e um plano de ordenamento de uma reflorestação mais eficaz, carece também daquilo que eu disse há pouco e da análise de todas as opções que temos que fazer. Em termos de recuperação económica, quer das empresas comerciais e industriais, quer das empresas agrícolas, a estratégia está delineada. Estamos à espera de que se possam assinar as linhas de crédito que já foram definidas, de maneira a que esse dinheiro possa ser injetado nas empresas e que as empresas possam proceder à sua recuperação. Portanto, eu concluiria que, em relação aos aspectos que o Partido Comunista aqui levantou e que devem consubstanciar a construção do plano de reestruturação, as medidas já estão no terreno, já estão a caminhar, já estão a ser implementadas. Quer sendo, no entanto, porque todo este processo, e aí ninguém discorda, foi um processo negociado entre Governo Regional, e aí temos que dar os parabéns a todas as entidades envolvidas, pela resposta, pelo menos a resposta no que diz respeito ao memorando de intenções, foi rápida. E houve a consensualização das prioridades e dos caminhos a seguir. E essa consensualização envolveu o Governo Regional, envolveu as câmaras, as autarquias que tiveram danos nos seus territórios e ainda o Governo da República. Cada uma tem as suas competências, essas competências foram elencadas, cada um tem os seus domínios de atuação. Daquilo que nós podemos aferir, nas diferentes intervenções, nos diferentes documentos públicos, o Governo Regional e as autarquias cumpriram e estão a cumprir o seu papel. Agora, e aí, como já foi dito aqui, é importante que os partidos que sustentam a frágil coligação governamental a nível nacional, é preciso que esses partidos tenham uma posição mais eficaz, porque os anúncios que são feitos valem o que valem, não passam de intenções. E, portanto, no que diz respeito às necessidades financeiras, as primeiras, conforme já foi aqui dito, estão asseguradas por parte do Governo Regional e também, relativamente a alguns donativos que já foram feitos e, portanto, essas necessidades que não carecem de uma acomodação em termos de orçamento retificativo. Portanto, o Governo Regional, para essas primeiras necessidades, já avançou. Agora, vamos ver quais são os aspectos que carecem da intervenção de terceiros que não têm nada a ver com a nossa gestão direta, neste caso, o Governo da República. Carece a concretização do apoio direto à habitação, dos 17 milhões de euros, valor que tem que ser transferido diretamente de Lisboa. Carece a assinatura, formalização e contratualização das linhas de crédito às empresas. Carece a criação de uma lei de exceção para a habitação, a exemplo daquilo que foi feito em 2010, a quando do 20 de fevereiro. Isso também é algo que depende da Assembleia da República. Além destes aspectos, também já foram mencionados diferentes medidas que têm que ser tomadas a nível da República e que só podem ser tomadas a nível da República, nomeadamente medidas de caráter fiscal. Temos agora a discussão do Orçamento de Estado, é uma boa altura para introduzir essas medidas. Por exemplo, e no que diz respeito ao processo de recuperação e reconstrução, a criação de um regime especial de IVA com taxas reduzidas para todas as empreitadas que têm a ver com a reconstrução, quer ao nível da habitação, quer ao nível também das empreitadas públicas de consolidação de escarpas e regularização dessas situações de perigo iminente. A criação de um regime especial de IMI, aplicando-se isenções para as frações destinadas ao realojamento e para aquelas frações que foram afetadas e que vão ser reconstruídas. Esta medida, por exemplo, em relação ao IMI, tem que ter uma participação e uma decisão por parte das autarquias, porque esta é uma responsabilidade das autarquias e, portanto, não vamos aqui tomar decisões que cabem aos órgãos e às instituições próprias. Mas
penso que é do interesse das mesmas autarquias que isto aconteça, como diz respeito à recuperação dessas mesmas habitações. Também pretende-se a alteração no que diz respeito ao regime da contratação pública que permita agilizar todos os procedimentos de contratação pública relativamente a estas empreitadas. E ainda algumas alterações no âmbito da segurança social, de maneira a que se isentem e que as contribuições e se aumentem as comparticipações às empresas que sejam obrigadas a entrar em programas e processos de recuperação por via dos danos que foram causados aos seus meios de produção e, portanto, precisam de um tempo para recuperar. E, portanto, estas medidas que aqui foram elencadas, por muito que se coloquem planos ou programas de reestruturação, não dependem de nós. É por isso que o papel, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Socialista, a nível da Assembleia da República, é um papel fundamental, incontornável e indispensável. Porque, ao contrário do que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Vítor Freitas, que eu nunca pensei que fosse tão subserviente a Lisboa, que eu nunca pensei que tivesse um comportamento da manuense em relação ao Partido Socialista de Lisboa, comportamento, e não lhe chamei a manuense, o Sr. Deputado deve aprender a ouvir. Eu não disse que o senhor era amanuense. Eu disse que teve um comportamento de amanuense. E o Sr. Deputado perde a razão quando instilha a raiva e o ódio que tem nas suas intervenções. O Sr. Deputado, se tivesse um estilo interventivo que não tivesse tanta raiva subjacente, não é uma questão de estilo, há aí um problema antigo, muito complicado para resolver. E, portanto, o Sr. Deputado vem aqui defender com unhas e dentes vem defender o comportamento parcimonioso do Governo da República. Claro, temos que respeitar a lei, temos que dar os prazos legais, temos que aguardar serenamente. Sr. Deputado, fala em politiquice por parte do PSD. E vamos ter a oportunidade de discutir isto já amanhã. Mas o Sr. Deputado quer maior politiquice do que a pouca vergonha, o despudor, o comportamento completamente despropositado em relação ao Hospital do Funchal, em relação ao considerar o Hospital do Funchal como um projeto prioritário, em que a decisão do Governo, que não teve coragem de dizer nós não podemos financiar o hospital, nós não podemos, então escudam-se num parecer de um órgão que é maioritariamente constituído por funcionários do Estado. E, portanto, eu gostava de saber qual é o grau de independência de um diretor-geral de mais 4 funcionários do Ministério das Finanças para dar um parecer ao Ministério das Finanças. Portanto, o Ministério das Finanças não quis pôr o projeto do hospital no orçamento. E então, o que é que faz? Dá ordens aos seus funcionários para votarem contra essa medida. E depois dizem, não, nós não podemos, porque este órgão incontornável da democracia portuguesa, que é um tal de Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, disse-nos que não podíamos e que o parecer era negativo. Mas essa discussão nós vamos ter amanhã, e com muito gosto, e serei eu a fazê-la, e, portanto, vamos esgrimir essa argumentação. Agora, o Sr. Deputado fala em politiquice. E outro exemplo da politiquice mais grave é uma secretária de Estado do governo PS vir à Madeira e dizer assim: Senhor Presidente da Câmara do Funchal, o senhor é da mesma cor do meu partido. E nós vamos-lhe fazer o jeitinho de lhe arranjar uns 3 milhões de euros para o senhor andar aí a brincar no ano das eleições. Porque
Da mesma maneira que fizeram nos Açores. Nos Açores, tudo o que quisesse. Este ano, tudo aquilo que os Açores quisesse fazer este ano, podia ter feito. Daí a barbaridade em termos da segurança social, a diferença de valores. Daí o avião cargueiro que aparece de repente. Tudo. Eu acho até que os açorianos foram muito pouco ambiciosos. Porque tudo o que quisessem, o governo socialista tinha dado em dobro. Mas como foram pouco ambiciosos, e aí temos que reconhecer que estiveram se calhar mais preocupados com a situação do país do que o próprio governo do país, não pediram muito. E, portanto, os senhores falam em como o dinheiro vem para aí e não sabemos, queremos saber quanto é que vai para as câmaras municipais. E eu agora, se fosse munícipe de Câmara de Lobos, se fosse munícipe da Calheta, se fosse munícipe da Ponta de Sol, se fosse munícipe da Ribeira Brava, eu perguntava ao Governo da República porque é que uns são filhos e outros são enteados. Porque é que a senhora Secretária de Estado, que até andou a fazer um trabalho inexcedível no Parque Natural de Enxada na Mão, e sim, de Enxada na Mão, há fotografias, há mais tempo, antes dos incêndios, em que víamos presidentes de Câmara a segurar uma enxada como se estivessem a segurar um taco de bilhar. E, portanto, eu se fosse munícipe dos outros conselhos, eu perguntava porquê é que o Funchal tem um tratamento diferenciado? Porquê é que o Funchal recebe 3 milhões de euros e porquê é que eu em Câmara de Lobo, na Ribeira Brava, eu na Calheta e eu na Ponta de Sol não recebo um tostão? Porquê é que o Funchal tem de ser assim tão mais importante do que os outros municípios? E uma explicação muito simples. O Partido Socialista, desde sempre, nunca teve qualquer pejo, nunca teve qualquer pudor em beneficiar, em favorecer, em acolher os seus em detrimento dos outros. Não têm vergonha na cara. Favorecem à descarada, favorecem todos aqueles que lhes prestarem vassalagem. Sr. Presidente, uma curta intervenção para dizer: Sr. Deputado, concordo consigo e acompanho o intuito, mas o senhor, ao fazer esse apelo, não pode iniciar a sua intervenção apontando o dedo, quer à Câmara do Funchal, quer ao Governo Regional, da maneira como o fez. Estamos abertos a discutir todas essas questões, mas é preciso que esses discursos sejam discursos de aproximação e não de afastamento. Em relação a esta matéria, queria lhe dizer apenas que, de facto, o ordenamento é o aspecto fundamental, mas também, como já aqui foi dito, em que o Governo Regional não pode interferir nas competências específicas de cada uma das autarquias, que sabe perfeitamente que a questão do ordenamento, o instrumento fundamental do ordenamento das autarquias é o PDM. E é por isso que não podemos aceitar que um PDM, por exemplo, no caso do Funchal, que já estava todo pronto, tenha sido suspenso, tenha sido abandonado para se fazer um novo PDM. E nesse tempo perdemos 3 anos de putativo ordenamento do território. Muito obrigado.